Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês a visão de uma pessoa que trabalhou por anos dentro do mercado financeiro, viu como ele funciona por dentro e para mostrar que existe um mundo de teoria, né, de expectativas do que deve acontecer e o mundo da prática, né, com todas as consequências de atitudes irracionais do homem lá na ponta, lá na ação. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Fontoura, eu trabalhei por anos no mercado financeiro, passei por instituição pública, privada, fintech, e uma das habilidades que eu posso dizer que eu desenvolvi nesse tempo é conseguir discernir que existe um discurso de vitrine, né, de capa, de posso dizer até um discurso de satisfação, e existe o que acontece na prática, né, tipo, por trás dos bastidores, principalmente quando envolve dinheiro. Quando eu estava fazendo vídeo sobre o afrouxamento monetário, né, o famoso impressão de dinheiro dos bancos centrais, inclusive se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam, é o vídeo logo anterior a esse aqui, acabei de postar, eu recomendo que vocês assistam porque é super importante que vocês pelo menos entendam, saibam que esse mecanismo existe, porque isso impacta a vida de todos vocês, né, de todos nós. Mas quando eu estava preparando, né, fazendo esse vídeo, eu busquei, trazer para vocês, né, para quem assiste, a visão contra e a favor, né, os prós e os contras desse mecanismo, para que quem assista tenha a capacidade de entender o contexto todo, né, para que não tenha nenhum viés de lado, de informação, enfim, de opinião. Essa medida de afrouxamento monetário, né, de aumento de liquidez, por parte do Banco Central para os bancos comerciais e instituições financeiras, com a premissa de aumentar o consumo imediato de uma economia estagnada, no seu propósito, né, na sua ideia, ela se valida pelo próprio discurso de argumento da sua utilização, né, e ela tem até alguns argumentos plausíveis para que seja usado, né, essa impressão de dinheiro. Para que exista gasto, precisa necessariamente preceder a criação de moeda, então para criar gastos precisa criar dinheiro. Ok, esse é um argumento. O outro é que não necessariamente a impressão de moeda causa inflação. Essa injeção de liquidez seria, feita em um cenário de capacidade ociosa no mercado, ou seja, demanda menor que oferta, né, a as empresas têm capacidade de produzir, né, tem o maquinário parado, só que não tem pessoas para consumir. Então, nesse caso, não teria inflação. Só que é claro, né, que o mercado e o sistema ele é muito mais complexo e na prática não é bem assim que acontece, né? Que na verdade não é uma impressão de dinheiro de fato, né? É um movimento contábil nas contas do Banco Central, de reservas dos bancos perante o Banco Central, né? Então vem por meio de liquidez. Só que, na prática, os bancos centrais, eles não têm controle sobre o que os bancos vão fazer com esse aumento de liquidez. Eles não têm como obrigar os bancos a utilizarem toda essa liquidez, ganha para emprestar para o mercado e fazer com que o consumo imediato aumente, né, e essa economia, deflacionária infle, né, digamos assim. Eles não têm esse poder, e mesmo que eles repassassem todo esse valor para empréstimo, não existe uma garantia de que esses empréstimos serão utilizados para a finalidade no qual elas foram criadas, por vários motivos. As empresas elas podem não querer contrair empréstimo e aumentar o endividamento em um cenário de incerteza, em um cenário de crise. Então, não necessariamente esta injeção de liquidez com o propósito de movimentar a economia, né, de movimentar uma economia estagnada, acontece. Só que daí eu pergunto para vocês, o que que vocês acham que acontece com essa liquidez? Para onde vocês acham que os bancos direcionam essa liquidez? Eu tenho certeza que uma pessoa com um pouco de sensibilidade e bom senso, que trabalha ou que trabalhou no mercado financeiro, sente que o sangue que corre na veia do sistema financeiro e, consequentemente, na veia dos líderes do sistema financeiro, é de uma ganância tão grande que a pessoa corrompida é a que vai ser valorizada, é o profissional que vai ser bem visto nesse meio. Quando o teu objetivo final é lucrar a qualquer custo, alguns critérios humanos, algumas características humanas acabam sendo colocadas de lado. É impossível servir a 2 reinos. É muito mais rentável para uma empresa como a JP Morgan, por exemplo, que na sua razão de existir
esteja pautada a maximização de lucro e não visar políticas de bem-estar social, direcionar esse aumento de liquidez para compra de títulos, para compra de ações, né, de imóveis, de ativos financeiros, do que se expor a um risco de inadimplência emprestando esse dinheiro. Principalmente para quem não tem nenhum patrimônio para alienar, que diga-se de passagem, são essas pessoas que precisam de auxílio nesses momentos, né, que sofrem mais o impacto de uma economia deflacionária, de uma estagnação. Eu nunca vou esquecer um diálogo que eu tive com um vigilante de uma agência que eu trabalhava, e a gente estava comentando sobre o risco, né, que o profissional ali acaba se expondo todos os dias em trabalhar no banco. E ele me disse assim: "É, Vanessa, mas na verdade a gente não está aqui para proteger vocês funcionários, a gente está aqui para proteger o dinheiro". E eu nunca me esqueci disso, né, porque na hora eu fiquei: "Caraca", né, tipo assim, que se dane os funcionários, as pessoas, a preocupação é o dinheiro. E isso, na verdade, mostrou toda a lógica do nosso sistema, né, toda a preocupação e todo o objetivo final do nosso sistema: proteger o capital. E o capital financeiro, não o capital humano. A gente entra lá no site do Fórum Econômico Mundial e tá lá: a nossa missão é reunir governos, empresas e sociedade civil para melhorar o estado do mundo. Aí a gente abre a página e lê, poxa, chega até a dar uma esperança, né? Nossa, os donos do mundo, os poderosos reunidos para promover um mundo melhor, né? Só que em nenhum momento eles falaram para quem eles estão buscando esse mundo melhor, e nem quais são os critérios de um mundo melhor para eles. E assim, as expectativas somos nós que criamos, não eles. Aí tem uma parte que diz assim: o Fórum Econômico Mundial envolve líderes políticos, empresariais, acadêmicos, da sociedade civil e outros líderes da sociedade para moldar agendas globais, regionais e industriais. E é aqui que a gente tem que deixar de ser um pouco ingênuo, ou eu diria de aprender a enxergar as entrelinhas, né, da estrutura, das motivações por trás das coisas. Porque eu não estou generalizando aqui dizendo que todas as pessoas que participam, né, do fórum, sejam mal intencionadas ou não queiram de fato um mundo melhor nas condições as quais a gente procura, né, com justiça, com equilíbrio, igualdade, equidade. Só que a gente precisa ter muito claro que, na verdade, essas pessoas estão se reunindo para buscar um mundo melhor, mas antes buscar um mundo melhor para a indústria deles. Um mundo que tenha um fluxo de capital desenhado para o bolso deles, bem como todas as instituições financeiras que são utilizadas na nossa estrutura, como agentes, como intermediários, como ferramenta para manter a estabilidade da nossa sociedade. Na verdade, são pessoas ali atrás buscando antes a estabilidade da sua empresa, né, do seu lucro, do seu capital, ou seja, do seu bem-estar. A minha intenção, trazendo tudo isso, né, mencionando o Fórum Econômico principalmente, e as instituições, não é alimentar aquela sensação de medo, de conspiração, de jeito nenhum, mas é fazer um raciocínio lógico, né, olhar com raciocínio lógico sobre como o ser humano age nas posições que estão. Porque cada um fazendo o que faz, no cargo que está, né, no poder que tem, está agindo conforme as suas possibilidades, defendendo o seu peixe. Entender como o ser humano age em uma posição e, a partir disso, entender como a estrutura está organizada e por que o nosso mundo está como está, porque tem um motivo, né? Tem um motivo estrutural para que as coisas estejam assim. Então não é um julgar, né, não é pegar uma pessoa, uma instituição específica e condenar ela sobre a crise humanitária, né. Até porque tu não sabe como tu agiria nessa posição, tu não sabe se tu faria algo diferente. Eu não sei se eu faria algo diferente naquelas condições, naquela posição. Até porque olhar para a cadeira é uma coisa, olhar a partir da cadeira é outra coisa. O que eu penso é que a gente tem uma sociedade que se ilude, né, e que deposita o compromisso de promover o bem-estar social, de reduzir a desigualdade, a pobreza, em instituições que não são criadas para esse objetivo, né, que não estão ali para isso, por vários fatores, né. O homem ele tem a tendência de pegar autoridades e pegar líderes e, independente da qualidade, do que faz, das suas atitudes, dizer amém. E o Estado, ele atua junto com essas instituições, né? Ele deposita algumas responsabilidades, algumas atribuições a essas instituições que, na verdade, estão
com responsabilidades nas cadeiras erradas, nas mãos erradas, porque não tem esse propósito, mas tem interesses. As instituições, o Estado, né, os fóruns, tudo que existe, todo esse sistema, são entidades imaginárias que por trás são pessoas, são seres humanos, são indivíduos agindo. O que me parece é que essa ilusão e esse depositar no colo de instituições que não têm essa função, e não observar, né, e não enxergar, me parece um jogar responsabilidades, né, a gente cai no mesmo processo, né, de medo, de falta de compromisso, de de não querer assumir responsabilidades e mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja errado, mesmo que não esteja funcional, deixa assim porque não sou eu que vou assumir esse BO, né, essa responsabilidade. Então, essas as disfunções da nossa estrutura socioeconômica, ela também está muito ligada a isso, né, a uma falta de responsabilidade, é quase uma assim: "Não olhe, não levanta esse tapete, porque eu não quero ver a sujeira que está ali, porque se eu ver aquela sujeira eu vou ter que fazer alguma coisa, então deixa como tá". Porque sabendo como o mundo funciona, é esperado, né, que um líder, um gestor de um banco, né, vamos colocar aqui a JP Morgan, por exemplo, que ele seja guiado pelos interesses da instituição. Ele precisa agradar investidores, ele precisa responder para o Banco Central, ele precisa lucrar, ele precisa pagar os funcionários, ele precisa botar dinheiro no bolso. Então, tudo nessa razão de existir, de decidir, de movimentar dessas instituições está pautada no lucro. E em nenhum momento ele está priorizando políticas monetárias eh, na ponta, no dia a dia, para beneficiar as pessoas, né, para beneficiar a sociedade. Pelo contrário, as pessoas estão ali numa bolha, enlouquecidas, precisando vender, precisando fechar meta, precisando, entregar resultado para não perder a posição. E a última coisa que elas vão pensar é em agir de acordo com o bem-estar social. Né, é agir de acordo com algo que não tem um impacto negativo na sociedade, porque ela está num estado de sobrevivência, de medo, de apreensão, de busca de, né, de bater meta, de ganância, de autoaprovação. Então, como colocar responsabilidades que me parecem ser, né, de responsabilidades, sociais, em instituições assim, desta forma como funciona, né. E eu não estou nem aqui falando sobre a natureza das instituições bancárias, mas sobre como funciona hoje na prática, né, essa sofisticação de tudo que trouxe, o sistema financeiro para esse rumo. Todo esse conjunto e esse resultado, né, da nossa estrutura está muito ligada às motivações internas, às intenções que cada agente, cada pessoa na ponta dessas instituições tem. A sociedade acaba estando refém das motivações desses líderes, né. A boa notícia é que a gente vem passando cada vez mais de forma clara, de forma nítida, por uma transição, né, por um salto de consciência da humanidade. E isso interfere em todas as áreas, né, isso interfere no conjunto da sociedade. Quando a gente está num contexto menor, um contexto familiar, né, quando uma pessoa dessa família muda, automaticamente alguma coisa vai mudar nas outras pessoas, né, todos vão sentir essa mudança. Então, quando uma pessoa, na sociedade muda, ou várias pessoas pontuais, automaticamente as motivações dessa pessoa vai mudar, as intenções no agir dela vai mudar, o que ela busca na vida, o propósito dela existir começa a mudar, e isso começa a criar, né, a trazer um ambiente para novas soluções que surgem, para novas tecnologias, para novas formas de estrutura. Então, quando os componentes dessa rede mudam, o cenário desse sistema maior também muda. O que a gente está vivendo, na verdade, essa mudança de paradigma, é a estrutura interna do homem mudando, evoluindo, se expandindo, e, consequentemente, a estrutura externa também vai se transformando, se moldando, se ajustando. E essa reestruturação do sistema, né, muito ligada com esse novo ser social, com esse ser humano mais desperto, acaba consequentemente transformando a economia. Então, esse ser, ele está caminhando para uma economia descentralizada, criando um ambiente de economia descentralizada. Essa mudança de paradigma, que de certa forma é uma mudança de estrutura, ela está acontecendo dentro do homem e no sistema, no externo.
se isso que eu trouxe aqui fez sentido pra ti, se tu enxerga e sente isso tudo, te inscreve no canal, ativa as notificações, porque a Teia da Consciência, ela tá aqui para ser um guia, ela tá aqui para te ajudar nessa transformação de paradigma econômico. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.